Graça e paz, queridos. Amém. Quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor. Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 63. Assim diz a palavra do Senhor. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Inclina sua cabeça nessa hora, meu irmão, e ore comigo neste momento. Pai, obrigado pelo privilégio que tenho de, junto com os meus irmãos, estar em Tua presença, louvando o Teu santo nome, que é digno de toda adoração. Através do Teu Filho, Jesus Cristo, nós temos este acesso ao Senhor, porque o pecado nos afastava da Tua presença, mas, através do precioso sangue de Cristo, nós chegamos perto novamente. Através do precioso sangue de Cristo, fomos perdoados. Por nossos próprios méritos não poderíamos fazer isso, Senhor, mas nós somos uma congregação de perdoados, de pessoas remidas pelo Teu sangue. Senhor, estamos na Tua presença. E nesta hora, Senhor, estamos diante da Tua santa palavra. E Te pedimos, ó Pai, fala conosco. E que através do Teu Santo Espírito o Senhor possa transformar os nossos corações, para sermos mais parecidos contigo, para sermos mais parecidos com o que o Senhor espera de nós, para cumprirmos, Senhor, o Teu propósito, a Tua vontade, para sermos a Tua igreja, pura, santa, imaculada, separada do mal, do pecado, participantes da Tua mesa, participantes da Tua mesa poderosa, santa. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Cremos no Teu Santo Filho, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus, que se manifestou em carne, que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia, e está à direita de Deus e intercede por nós. Cremos no Teu Santo Espírito que não nos abandona, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, em cumprimento da Tua santa palavra. Não somos órfãos, não somos abandonados, temos Deus entre nós. Tua palavra declara que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente, e nós cremos nisso. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar junto com meus amados irmãos, neste lugar tão especial na minha vida. E nós vamos continuar aquilo que nós estávamos estudando desde o domingo passado. A relação de Jesus com os evangelhos, com os 4 evangelhos registrados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Os 4 livros que estão registrados na Bíblia, que trazem o relato da história de Jesus, o homem
que pisou nessa terra e que transformou a humanidade, transformou a história, transformou as nossas vidas, que nos ligou novamente com Deus. Fundador de uma nova aliança, que trouxe uma nova aliança, fazendo com que o homem pudesse se achegar diante de Deus, de um Deus santo, 100% amor e 100% justiça. Um Deus que não permite pecado diante de si, e que por seu sangue nós fomos justificados. Por isso nós vamos estudar mais um pouco daquilo que esses evangelhos trazem a respeito de Jesus. Tivemos no domingo passado o privilégio de ver um panorama daquilo que o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos nos trazem a respeito de Jesus. E hoje, se assim o Senhor nos permitir, faremos o mesmo com o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Para isso eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no evangelho de Lucas, no capítulo 1. Abra sua Bíblia no evangelho de Lucas, no capítulo 1. E nós vamos ler os 4 primeiros versículos deste maravilhoso evangelho. Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Esse aqui é a introdução do maravilhoso evangelho de Lucas. Assim como os 4 evangelhos, Lucas não se identifica como o autor. Para os estudiosos seria muito mais fácil que ele se iniciasse dizendo, né, eu Lucas escrevo, eu Marcos escrevo, mas eles não fazem. Talvez porque eles estejam escrevendo um evangelho não por si, estejam escrevendo a respeito de um personagem muito maior que é Jesus. Eles não se identificam. Mas nós entendemos, fazendo um comparativo com o segundo volume destes escritos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que identifica o mesmo autor, e casando algumas passagens, alguns relatos que estão no livro de Atos, nós entendemos que o mesmo escritor fez os mesmos relatos. E nós identificamos, os pais da igreja, desde o 1º século, identificam este homem como Lucas, um homem que viveu contemporâneo do apóstolo Paulo. Aqui logo aí no slide estão algumas referências, estão as 3 referências que trazem o nome de Lucas no Novo Testamento. Ele é citado na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, onde Paulo cumprimenta a igreja e cita que ele está acompanhado de Lucas, o médico amado. Lucas, o médico amado. Isso me faz pensar em como as pessoas me identificam diante dos outros. Como as pessoas identificam você quando falam com os outros. Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso, como Paulo tinha um carinho especial por Lucas. Lucas, o médico amado. Ele é citado também na carta que Paulo escreveu a Filemon, no versículo 23, onde ele fala que Lucas é um dos seus cooperadores. Ele era cooperador da obra do ministério junto com o apóstolo Paulo. E ele é citado também, o nome de Lucas aparece no capítulo 4, versículo 11, da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, onde o Timóteo escreve num relato até mesmo emocionante, quando ele escreve que ele está sozinho. Perdão, isso, primeira, obrigado pastor. 1 Timóteo, não segunda. Onde ele escreve que ele está apenas acompanhado por Lucas. Só Lucas está comigo.
Eu vou até confirmar, pastor, porque se eu não me engano é na segunda carta mesmo. Pode ser que eu tenha escrito errado. Só um minuto. Segunda carta a Timóteo, se você quiser abrir comigo. Nada como confirmarmos na palavra de Deus. Todos estão munidos da Bíblia? Segunda, né? Isso mesmo, pastor, obrigado. Eu escrevi errado, perdão, irmãos. É na segunda carta, quando ele relata para Timóteo que ele está sozinho e só Lucas está com ele. Então você vê que Lucas era um acompanhante assíduo do ministério de Paulo. E no relato de Atos dos Apóstolos, Lucas ele começa a escrever como se ele estivesse na ação. Ele fala, nós estivemos em tal lugar, nós acompanhamos Paulo até tal cidade, nós levamos a oferta até os crentes de Jerusalém. Então ele se insere na ação, ele se insere no texto. E Lucas ele tem uma característica interessante, ele é o único autor do Novo Testamento que não era judeu. Ele não era judeu, ele era um convertido. Ele conheceu a Jesus não sendo do povo chamado judeu. Provavelmente ele nasceu na cidade de Antioquia. E ele exercia a profissão de médico. E por que Deus chamou um homem não sendo judeu e lhe deu essa incumbência de escrever um relato a respeito de Jesus? Por uma missão especial. Ele traz no seu evangelho uma característica diferente dos demais evangelhos. Ele direciona o seu relato para trazer a imagem de Jesus como o homem perfeito. Nós falamos no domingo passado que Jesus é retratado em Mateus como o Messias, ele é retratado em Marcos como o servo vitorioso, e em Lucas ele é retratado como o homem perfeito. Lucas retrata Jesus, através do seu relato, através dos seus escritos, como Deus que se fez carne, como Deus que se fez homem, como eu e você. E ainda assim, foi perfeito, 100% homem e 100% Deus. O público-alvo do seu relato foram os povos de língua grega. Nós vemos neste relato que nós lemos lá nos primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas, que ele direcionou o seu evangelho a um homem chamado Teófilo, um excelentíssimo Teófilo. É uma prática que se estendeu nos próximos séculos. Muitos homens importantes, escritores importantes, eles escreviam seus relatos para uma pessoa importante de alguma localidade. Não que esses escritos fossem apenas dessa pessoa, mas como uma forma de direcionar aquilo que ele estava escrevendo, mas que fosse distribuído para os outros depois. E ele escreve tanto o livro de Lucas como o livro de Atos, direcionando-os para um homem chamado Teófilo. Teófilo é um nome de origem grega. E nós vemos características no seu escrito que aproximam o texto de um grego. Diferente do livro de Marcos, que era um livro direto, que nós falamos, ele é um livro cheio de ação. É um livro onde os relatos são curtos, onde os relatos são diretos, onde temos apenas 16 capítulos, é o menor dos evangelhos. O evangelho de Lucas é o evangelho mais extenso. Ele traz muitos relatos. Lucas relata muitas coisas que não estão relatadas nos outros evangelhos. Ele é o único que relata pelo menos uma ocorrência da infância de Jesus. Jesus no templo, com 12 anos de idade. Lucas relata a respeito do anúncio do nascimento de João Batista. A respeito do nascimento de Jesus do ponto de vista de Maria, não do ponto de vista de José, como o relato de Mateus. Ele relata muitas outras parábolas que não estão nos outros evangelhos. Ele relata muitos outros fatos que não estão nos outros evangelhos. Isso por quê, irmãos? Porque as pessoas de origem grega, eles gostavam de um texto minuciosamente escrito, eles gostavam de detalhes. Diferente do Evangelho de Marcos, que nem relata direito como Jesus nasceu, o grego ele se interessava de saber como Jesus nasceu. Espera aí, onde Jesus nasceu?
Em que tempo Jesus nasceu? Tanto que você vê aí no slide que em Lucas, no capítulo 3, Lucas se preocupa em dizer quem estava governando na região da Judéia, quem era o governante do Império Romano. Por quê? Para localizar o escritor no tempo que aconteceram os relatos que ele está descrevendo. Isso é interessante, porque isso torna o texto mais próximo daquele que está lendo. Isso nos faz pensar, se eu vou evangelizar um adolescente, eu não vou falar com ele da mesma forma que eu vou falar com um idoso. Se eu vou falar com uma pessoa com um certo tipo de cultura, com uma pessoa com um nível universitário, dificilmente eu vou chamar a atenção dele trazendo somente exemplos da vida rural, de uma pessoa que não teve oportunidade de estudar. Está entendendo a relação? Ele aproxima o seu texto daquele que vai lê-lo. E isso torna o texto próximo de nós. E nós que tivemos o privilégio de ler os 4 relatos, agora, vários anos depois, nós temos um retrato mais completo a respeito de Jesus. Outro relato interessante é a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus que está descrita lá em Mateus, inicia-se em Abraão. Porque Mateus queria aproximar Jesus da descendência de Abraão. Queria mostrar que Jesus era o Messias esperado. O Messias esperado pelos judeus. Já Lucas quer aproximar Jesus de toda a humanidade. Ele quer aproximar Jesus de todos os povos. Por isso que ele traz a genealogia, ele passa de Abraão, chega até Adão. Todos os homens. Ele aproxima Jesus de todos os homens. E mais um detalhe interessante a respeito do Evangelho de Lucas. Tudo isso eu estou falando e eu espero em nome de Jesus que ao ler o Evangelho de Lucas durante a semana, você vai lembrando disso. Lucas ele traz no seu relato destaque para personagens que os outros não trazem. Como eu já citei, ele conta o nascimento de Jesus mais do ponto de vista de Maria do que do ponto de vista de José. Porque ele tem uma preocupação nós cremos, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, embora nós cremos que os evangelhos não foram psicografados, ou seja, os evangelistas não sentaram e simplesmente escreveram o que ia sendo ditado nos seus ouvidos. Eles imprimiram ali a sua identidade, eles imprimiram ali arte, eles imprimiram ali a sua pesquisa, como o próprio Lucas escreveu ali. Ele pesquisou para escrever o seu relato. Eu imagino ele conversando com as pessoas que estiveram com Jesus para escrever o seu relato. Ele não tirou aquilo do nada. E ele traz destaque para personagens que os outros não trazem. Ele destaca o encontro de Maria com Isabel. E naquela época, meus irmãos, destacar uma mulher não era comum. Destacar o ponto de vista de uma mulher não era comum. Ele destaca o ponto de vista do estrangeiro. Ele destaca o ponto de vista do pobre. Ele destaca o ponto de vista dos menos favorecidos. Ele destaca o ponto de vista dos marginalizados. Porque Jesus é o homem perfeito. Jesus é o homem que se aproxima de todos os povos. E eu quero pedir para os irmãos que abram mais um relato do Evangelho de Lucas no capítulo 11. Para nos determos mais um minutinho nesse Evangelho tão precioso. Lucas no capítulo 11. Dentre tantas coisas preciosas, vamos meditar nessa passagem, que eu acho que resume bem a mensagem desse Evangelho. Lucas 11, versículo 9 ao versículo 13. Talvez o capítulo 11 de Lucas seja o capítulo dos evangelhos que mais trata a respeito de oração. E isso é muito importante para nós, cristãos, nos dias de hoje. E assim diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 11, versículo 9. E eu vos digo a vós,
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aleluia! Irmãos, essa passagem é maravilhosa e nos traz algumas lições. Primeira delas, Jesus, como homem perfeito, era um homem de oração. Um homem de oração. Jesus orava muito, segundo o relato de Lucas. E Lucas mostra Jesus orando em todas as situações. Por exemplo, lá em Lucas 3, em Lucas 2, capítulo 2, quando Jesus é batizado. No relato de Mateus diz que quando Jesus sai da água, o Espírito Santo vem como uma pomba sobre ele. Já Lucas diz que quando ele sai da água, orando, vem o Espírito Santo sobre ele. Mais à frente, quando Jesus escolhe os seus discípulos, que seriam os 12 apóstolos que o seguiriam, Lucas tem o cuidado de dizer que ele fez isso após passar a noite fazendo o quê? Orando. Em várias situações do Evangelho de Lucas, você vê Jesus orando. E isso nos fala muito, meus irmãos, porque nós temos esta grande arma nas nossas mãos, a oração. E quanto nós temos orado? Quanto nós temos buscado intimidade com Deus? Quanto nós temos buscado da presença do Senhor, confirmação da presença do Senhor sobre as nossas vidas, em oração? A palavra de Deus declara que, quando Pedro fez uma declaração a ele, ele disse para ele: Pedro, diabo quis ir andar você, mas eu intercedi por você. Jesus intercedia pelos seus discípulos. Sendo Deus, ele buscava o Pai em oração constantemente. E nós, meus irmãos, nós precisamos fazer isso. Porque nós comentamos, falando novamente a respeito da escolha dos discípulos, falamos no domingo passado, que grupo difícil, grupo diferente Jesus escolheu para ser discípulos dele. Mas entendendo que ele fez isso debaixo de oração, nós sabemos que ele tinha a confirmação do Pai, ele tinha a direção do Pai para fazê-lo. Isso trouxe confirmação para os seus passos. Por isso, sendo Deus, 100% homem e 100% Deus, ele tinha total intimidade com o Pai através da oração. Isso fala muito comigo e com você, porque eu e você podemos fazer isso também. Faça isso também. Ore mais. Nos versículos anteriores aqui ele traz, no versículo 2 aqui do próprio capítulo 2, do capítulo 11, no versículo 2 ele diz: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. E ele estende o ensino a respeito de oração nos versículos seguintes. Pratique a oração, meus irmãos, para termos mais intimidade com Deus.
Isso não é particularidade de uns ou outros. Isso não é específico para alguns ou para outros. Isso está estendido para toda a igreja. Isso está estendido para todos que buscam ao Senhor de todo o seu coração. E o segundo ponto que nós temos nesse trecho que nós lemos, a respeito do pedido, ele faz um comparativo com um pai. Não sei quantos aqui são pais ou mães. Eu sou pai de 2 meninos e me identifico muito com esses versículos aqui. Entendo perfeitamente esses versículos aqui. Pode um dos meus filhos me fazer um pedido e eu deliberadamente lhe dar algo ruim, apenas para prejudicá-lo? Jamais. Assim o Pai Celestial, o versículo 13 diz, não nos dará a nós do seu Espírito Santo. É a segunda característica teológica mais importante do Evangelho de Lucas. Jesus era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele era o homem perfeito, porque ele agia totalmente cheio em comunhão com Deus, direcionado pelo Espírito Santo, e ele estende isso para a sua igreja. Por acaso Deus negará a ação do Espírito Santo na sua igreja, diante daqueles que lhes pedirem? Sejamos cheios do Espírito. Paulo estende esse ensinamento nas suas cartas. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pessoas cheias do Espírito Santo, meus irmãos, permanecem firmes. Pessoas cheias do Espírito Santo permanecem constantes. Pessoas cheias do Espírito Santo dobram os seus joelhos e clamam ao Senhor no momento de dificuldade, porque sabem o Deus a que serve, o Deus que não os abandona no dia da dificuldade, e se levantam e continuam na caminhada. Pessoas cheias do Espírito Santo prosseguem, firmes e constantes. Então eu peço, meus irmãos, que vocês leiam o Evangelho de Lucas com essa ótica, vendo Jesus como um exemplo a ser seguido, como exemplo a ser seguido em tudo, inclusive como um homem cheio do Espírito Santo, com uma vida de oração, fazendo as práticas que o Pai lhe ordenou, e estendendo para a igreja todos esses ensinamentos. Tantas parábolas maravilhosas, tantos ensinos exclusivos do Evangelho de Lucas. O bom samaritano, o filho pródigo, o juiz iníquo. Tantos ensinamentos exclusivos do Evangelho de Lucas. Faça isso, meus irmãos. Será um presente para você, para a sua vida cristã. E o esboço desse livro é bem parecido com os outros, meus irmãos, que nós vimos no domingo passado. O início da vida e ministério de Jesus, nos primeiros 3 capítulos. Depois nós temos o ministério dele na Galileia e região, até o versículo 50 do capítulo 9. A partir do versículo 51 do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas ele é mais minucioso em descrever a saída de Jesus até a Judéia, até Jerusalém. Toda essa caminhada dele pela Judéia e pela Pérea. Foi nessa região onde aconteceram esses relatos, onde aconteceram esses ensinos, essas parábolas diferentes, mais exclusivas do Evangelho de Lucas. Ele conta nesses capítulos. Atente-se para isso. Depois nós temos a semana onde ele chega em Jerusalém e passa pela história fantástica de coragem, tão necessária que ele passasse por amor a mim e a você, por amor à humanidade. E por fim, o capítulo 24, onde ele ressurge e ele dá a grande comissão. E muito interessante, alguns dias atrás, aqui neste lugar, a pastora Marina pregou a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús, não é verdade? Acompanhei no YouTube essa ministração.
E é interessante como ele fala a respeito dessa comissão, com esse ponto de vista de Lucas, trazendo um relato tão extenso e tão minucioso, com 2 discípulos que nem são citados nos outros evangelhos. 2 discípulos que nem são citados nos capítulos anteriores. Podemos dizer que são praticamente anônimos. Um deles nem é citado o nome. Talvez se pareça comigo e com você. Não é verdade? Talvez ninguém saiba o seu nome fora aqui dessas 4 paredes. Talvez você não vá ser muito conhecido fora do seu núcleo, fora do seu conhecimento. Mas saiba de um Jesus que conhece você, que se preocupa com você, que entende você e que está contigo e que se preocupa em te dizer: eu deixei o exemplo para que você siga uma vida cristã de vitória. Siga o exemplo desses 2 discípulos e caminhe em vitória na presença do Senhor. E siga esses exemplos que o Evangelho de Lucas nos traz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Este, meus irmãos, é um panorama básico do Evangelho de Lucas. E agora nós vamos entrar no Evangelho de João. Evangelho de João. Vira suas páginas aí comigo. E nós vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos ler os versículos 30 e 31. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Nós pulamos aqui para o final do Evangelho de João, onde João relata bem claramente o propósito do seu Evangelho, o porquê ele escreveu este relato. Ele escreveu este relato para quê? Por 2 motivos: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele escreveu este relato para aumentar, para exercer a fé dos irmãos, para que nós tenhamos fé, convicção no nosso coração que Jesus é o Filho de Deus. E é exatamente o tema principal do Evangelho de João. Jesus é o Filho de Deus. Historicamente, os pais da igreja e os historiadores, tanto historiadores focados nos escritos sagrados, como historiadores inclusive seculares também, eles identificam o escritor deste relato como o mesmo escritor do livro do Apocalipse, o mesmo escritor das cartas de João. João, o apóstolo, irmão de Tiago, um dos 12 apóstolos de Jesus. Segundo os relatos bíblicos, pescador, assim como Pedro e André e seu irmão Tiago. Ele foi chamado enquanto trabalhava com isso, cruzando informações a respeito da mãe dele, a respeito da mãe de Jesus. Entendemos que havia um parentesco provável entre ele e Jesus. Talvez ele tenha crescido próximo. Mas o relevante é que ele foi escolhido para ser um dos apóstolos de Jesus. E segundo os relatos da palavra de Deus, ele era um dos apóstolos mais chegados de Jesus. Ele estava entre os 3 apóstolos escolhidos para estar em 3 situações onde Jesus estava acompanhado apenas dos 3 mais íntimos, sendo eles a cura da filha de Jairo, a transfiguração
no monte e a oração no Monte das Oliveiras. João era um deles. E segundo os relatos, aqui no próprio Evangelho de João, dos três, ele era o mais próximo. Ele era ainda o mais chegado dos três. O mais chegado de Jesus. Talvez por isso Jesus, na cruz do Calvário, fez questão de pedir a ele que ele cuidasse da sua mãe. Porque João era o discípulo que estava ali aos pés da cruz. No momento de dor mais difícil de Jesus, onde nenhum homem expressou tanta coragem na história da humanidade, dos 12 apóstolos, apenas 2 conseguiram chegar mais próximos dele. E um, cumprindo as profecias, negou Jesus e saiu. Mas outro permaneceu. Esse outro era João. E João era relevante diante das pessoas que continuaram seguindo os caminhos de Jesus. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, Paulo registra que João era uma das colunas da igreja de Jerusalém. Era um dos irmãos que davam suporte para os outros. Talvez suporte de ensino, talvez suporte em outra área. Ele era uma das colunas da igreja de Jerusalém. Mas quando ele escreveu suas cartas, e quando ele realizou os seus escritos, ele estava em outros lugares. Ele é identificado como presbítero de Éfeso. A igreja que Paulo plantou em Éfeso. Anos depois, teve o pastoreio de João. E João não foi martirizado como os outros dos apóstolos, que foram mortos. Segundo a história, segundo historiadores judeus, todos os outros apóstolos foram martirizados de alguma forma. João foi exilado para a ilha de Patmos. E há relatos confiáveis de que ele ainda saiu da ilha de Patmos. E escreveu esse evangelho muitos anos depois. Há um consenso de que esse evangelho foi escrito muitos anos depois que os outros. Isso explica porque esse evangelho é tão singular, tão diferente dos outros. Se você ver, nós falamos no domingo passado que os outros 3 evangelhos são chamados de sinóticos. Por quê? Porque eles têm um relato parecido, similar uns com os outros. O evangelho de João é um pouco diferente. Você vê que ele relata muitas coisas que não estão nos outros, muitas coisas. 90% dos relatos de João não estão relatados nos outros evangelhos. 90%. Porque ele se preocupou com outras coisas. As igrejas já conheciam os outros evangelhos. As igrejas já conheciam os outros relatos. Já tinham cópias dos outros evangelhos, já conheciam um pouco da história de Jesus. João escreveu este evangelho com outro propósito. Nesta época já estavam se levantando heresias, já estavam se levantando outras coisas que combatiam a jovem igreja de Jesus. E João, idoso, mas como um dos remanescentes das lideranças dessa igreja, ele escreve este relato com este propósito que ele escreve aqui no versículo 31, para confirmar a fé dos irmãos de que Jesus, sim, é o Filho de Deus, e que crendo nesta verdade, nós possamos ter vida em seu nome. Esse Jesus que nós estamos servindo, esse Jesus que nós estamos aprendendo, que nós estamos ouvindo esses ensinos de Paulo e dos outros apóstolos, sim, meus irmãos, não tenham dúvidas, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Não pode haver dúvidas no coração do cristão a respeito disso, porque isso move a nossa fé, isso nos move para frente. Se nós não acreditarmos que Jesus é o Filho de Deus, de verdade, nossa identificação como cristãos fica vazia, fica vã. Continuamos crendo num Jesus pregado na cruz, não no Jesus ressuscitou.
Continuamos crendo num homem maravilhoso que viveu e ensinou coisas maravilhosas, mas que um dia morreu. Mas ele supera isso. Ele é muito mais do que um homem que falou coisas boas. Ele é muito mais que um homem que fez uma boa religião. Jesus é o Filho de Deus, com a essência de Deus em si mesmo. Nunca é demais nós lermos o início desse evangelho. Abra comigo no capítulo 1. Numa das aberturas de livro mais maravilhosas da história. Que inspiração, meus irmãos, que inspiração do Espírito Santo para escrever algo tão poético, para escrever algo tão maravilhoso, algo tão cheio de teologia, mas tão cheio de verdade, tão cheio de Deus. Que se a igreja entender, que se eu e você, meus irmãos, entendermos isso de verdade, nós vamos caminhar nas verdades que nós relatamos aqui no período do louvor. Nós vamos caminhar nessas verdades que são relatadas aqui neste lugar santo. Vamos caminhar nessas verdades para o Deus maravilhoso que nós servimos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não a compreenderam. Como compreender um Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade? Só Jesus Cristo, o homem perfeito, aquele que foi 100% homem e 100% Deus, o Filho de Deus. Eu coloquei essa pequena imagem cheia de bandeiras, porque o Evangelho de João foi direcionado para nós, para a igreja de todos os povos. O texto de Mateus tem características direcionadas aos judeus. O texto de Marcos tem características direcionadas aos romanos. O texto de Lucas tem características direcionadas aos de língua grega. E o texto de João tem o texto direcionado a todos os povos. Para mim e para você, para todos aqueles que o receberam, para aqueles a quem foi lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. João 1,12, aleluia. Você já memorizou esses versículos da palavra de Deus? Faça isso, meus irmãos. Dê esse presente para a sua alma. Dê esse presente para o seu espírito. Memorize a palavra de Deus. Isso tem que estar gravado no seu coração, meus irmãos. Porque isso alimenta a sua fé. No momento que o acusador quiser falar para você que você não vale nada. No momento que o acusador quiser dizer para você que você não tem mais jeito, que você não vale nada. Você lembra do Deus a quem você serve. Só pode crer nisso uma alma que foi alimentada pelo Espírito Santo de Deus. O irmão Napoleão gentilmente colaborou com essa ministração, trazendo uma informação importantíssima. No Evangelho de João, segundo sua pesquisa, tem 95 vezes a palavra, ou o derivado dela, a palavra crer. 95 vezes nos 21 capítulos do Evangelho de João. Porque esta é a chave. Esta é a chave. Você tem que crer. Esse livro é vivo. Esse Evangelho é vivo. Para a salvação de quem? De todo aquele que crê.
Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Já ouviu o pastor Disseu falar isso tantas vezes. Eu não creio. Então você não vai ver. Você vai voltar para a sua vida medíocre. Você vai voltar para a sua bela religião. Ótimo para você. Eu prefiro crer neste poder. Eu prefiro crer neste Deus que faz milagres. Eu prefiro crer neste Deus que faz maravilhas. Eu prefiro crer nesse Jesus que transforma vidas até hoje, irmãos. E o Evangelho de João, meus irmãos, ele foi escrito de tal forma, João inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como ele não precisou se ater a um relato ordenado, assim como Lucas escreveu um relato biográfico, com palavras biográficas, com relatos pesquisados. João, ele traz verdades que ele viu, que ele viveu, e ele faz isso trazendo uma forma de escrever totalmente peculiar, e ele mostra Jesus de uma forma muito especial, que eu quero comentar um pouco com você nessa noite. Ele traz nos relatos aqui do seu Evangelho 7 sinais que mostram que Jesus é o Filho de Deus. Dentre tantos milagres que ele mesmo diz que não caberiam nesse livro, ele traz 7 sinais que exemplificam Jesus como Filho de Deus. E ele fala que são sinais, em vez de falar que são milagres. Por quê? O sinal é uma evidência. Mais do que apenas um milagre. O sinal é uma evidência do Jesus, Filho de Deus. Ele fala a respeito do primeiro sinal de Jesus, que foi a transformação da água em vinho, no capítulo 2. Jesus tem poder sobre os elementos e se preocupa com as pessoas. Jesus cura o filho do funcionário do rei, à distância. Ele lança uma palavra e o filho do funcionário do rei é curado. Jesus não tem limite de distância. Capítulo 4. Jesus cura o paralítico de Betesda. Ele não tem limite de tempo. O paralítico de Betesda estava ali naquele tanque por tantos anos. Para ele, o tempo não interfere. Ele não tem limite de tempo. Jesus multiplicou os pães. Jesus caminhou sobre as águas. Esses são os 2 sinais que estão descritos nos outros evangelhos. Os outros sinais são exclusivos do Evangelho de João. Depois Jesus cura o cego de nascença. E ele faz questão de dizer ali, ele não nasceu cego porque ele pecou, ou porque seus pais pecaram. Por quê? Porque o judeu associava o pecado a uma doença física. Ele falou, ele é cego e ele será curado para demonstrar o poder de Deus. E por fim, Jesus ressuscita Lázaro, no capítulo 11, mostrando que o Filho de Deus tem poder sobre a morte. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Estes são 7 sinais que ele exerceu em vida aqui nessa terra. E fazendo um link com aquilo que nós cantamos hoje no período do louvor, Jesus se identifica como Filho de Deus, trazendo por 7 vezes também uma declaração: eu sou. Isso remete a Moisés, lá no capítulo 3 do Êxodo, quando Moisés vê a Deus, começa a falar com Deus lá por meio da sarça ardente, e ele diz: o que eu falarei para o povo? Que Deus está me mandando para falar com eles? Diga para eles que eu sou, estou enviando. Eu sou, envia você. Eu sou. E tantos anos depois, Jesus se identifica como eu sou, com 7 declarações poderosas a respeito dele mesmo,
das quais nós podemos tomar posse, nós podemos aprender a respeito dele, através do Evangelho de João. Ele se identifica como o pão da vida. Quem se alimenta dele jamais terá fome. Ele se identifica como a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 10 ele tem duas identificações. Ele é a porta das ovelhas. E ele é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Do que nós vamos nos preocupar, meus irmãos? Tendo o Filho de Deus como nosso bom pastor. E ele faz a declaração maravilhosa no capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Olha aí a chave do Evangelho de João. Você crê? Você crê que ele é o Filho de Deus? Ele se identifica no capítulo 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E por fim, no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quer dar frutos? Ou quer ser um ramo seco, caído no chão? Estava dirigindo hoje numa rua e ouvi um barulhão. Quando eu olhei, o pneu do carro tinha passado por cima de um galho seco. Eu falei, olha só, nem tinha visto esse galho seco. Ele caiu da árvore, não tem vida, não tem folhas, não tem fruto, não serve para nada. Mas aquele que está na videira, tem folhas, gera frutos, por ele mesmo? Não, é porque está enxertado na videira verdadeira. Aleluia! Jesus é a videira verdadeira. Você se sente um galho seco às vezes? Você se sente um galho infrutífero? Meu irmão, Jesus é a videira verdadeira. Se apegue em Jesus. Se achegue a Jesus. Isso sem falar nas declarações maravilhosas, nas conversas maravilhosas que estão no Evangelho de João, que gerariam pregações maravilhosas. Jesus com Nicodemos. Ministrei esses dias lá na igreja a respeito de Jesus, falando com a mulher samaritana. Que revelação, meus irmãos, que transformou a vida daquela mulher, quando ela entendeu que Jesus era o Cristo. E muitas outras, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Quer coisa mais maravilhosa? Quer avivar a sua fé, meu irmão? Posso te dar um conselho? Anota aí, lê o capítulo 17 de João, pelo menos 3 vezes essa semana. Leia o capítulo 17 de João, meus irmãos. Jesus faz uma oração tão linda a respeito dos seus discípulos. E ele fala ali, o pastor Disseu citou isso esses dias. Ele fala ali que ele está citando os seus discípulos e todos aqueles que hão de crer nele. Ele está citando eu e você em sua oração. Capítulo 17. Irmãos, vamos ler mais a palavra de Deus. Vamos orar mais. O único propósito desse estudo, meus irmãos, a respeito dos evangelhos, é acender no meu e no seu coração mais vontade de ler os evangelhos, de ler a palavra de Deus mais e mais e mais e mais, para enriquecer a nossa vida espiritual com as verdades aqui descritas. E por fim nós temos o esboço desse livro, um pouquinho diferente dos outros, porque ele não é um evangelho sinótico,
Ele não toca os mesmos assuntos que os outros, mas não é menos importante do que eles. Ele tem o seu prólogo, seu início, do versículo 1 ao 18 do capítulo 1. Cita o início do ministério, ainda no capítulo 1. Depois do capítulo 2 ao capítulo 11, fala a respeito do ministério público de Jesus. Foca nos sinais, nesses sinais que nós citamos tão rapidamente, mas leia cada um deles, os seus pormenores, você vai ver todas essas características que nós citamos nos sinais de Jesus no seu ministério público. Depois nós temos a sua chegada em Jerusalém e a semana final de Jesus, antes da vitória final, a sua ressurreição, capítulo 20, e por fim o epílogo no capítulo 21, onde ele cita todas essas verdades. O propósito do Evangelho de João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nessa verdade, a igreja de Jesus tem a vida em seu nome. Amém? Por fim, meus irmãos, essa é a conclusão deste estudo a respeito dos evangelhos. Então nós aprendemos que Mateus apresenta Jesus como o Messias esperado. Marcos apresenta Jesus como servo vitorioso. Servo porque ele não tem medo de trabalho, ele não tem medo de operar os sinais que precisam ser operados, mas ele é vitorioso, porque ele vence os poderes deste mundo através do poder dos céus. Ele é o servo vitorioso. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, um homem de oração, o homem cheio do Espírito Santo, e assim como ele foi, eu e você podemos ser também. E o Evangelho de João apresenta Jesus como maravilhoso Filho de Deus. Aleluia. Eu quero orar com você, meus irmãos. Pai querido, eu te agradeço pelo privilégio que tive com os meus irmãos de meditar na sua palavra, em todas essas verdades, que elas criem nos nossos corações raízes profundas, raízes de vida eterna, que gerem nos nossos corações frutos igualmente de vida eterna, para o teu reino, para o teu louvor e para a tua glória. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui na tua casa. Abençoo os meus amados irmãos. Te agradeço pela liderança desta amada igreja, deste lugar de vitória, onde tantas pessoas, onde tantos sinais foram operados, onde tantos ministérios nasceram. Obrigado porque o Senhor opera tanto, Senhor, tantos anos aqui neste lugar. E eu creio que muito mais acontecerá, porque o mesmo Deus opera ontem, hoje, eternamente. Porque o Senhor é o dono desta igreja, sempre foi e sempre será. Eu louvo e engrandeço o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos.